Saudações a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Nós vamos dar continuidade aos estudos da nossa Escola Bíblica Dominical, hoje com a lição de número 9, com o tema Conduta do Crente no Mundo. E se encontra os textos em Efésios no capítulo 5 e no capítulo 6. O primeiro versículo, ele já nos dá o direcionamento para todo o restante do livro de Efésios. Ele nos chama a atenção, depois de falar sobre a doutrina da salvação, depois de Paulo fundamentar sobre o porquê que nós somos salvos, a forma como nós somos salvos, o porquê que nós devemos, então, ter uma vida em observância aos ensinamentos de Deus. Ele, depois de nos dar o fundamento pelo qual nós somos escolhidos por Deus em Cristo Jesus, em razão do sacrifício de Cristo Jesus, em razão da forma como Ele amou a todos, mas ao mesmo tempo Ele não faz uma salvação universal, mas Ele procura salvar aqueles que creem no seu sacrifício, aqueles que se voltam para aprender mais de Deus e de Cristo Jesus. E agora Paulo faz uma interjeição para que nós possamos então colocar um referencial nas nossas vidas. O referencial do amor, da salvação de Cristo Jesus, para que possamos então andar da forma digna dos filhos de Deus, conforme ele já nos coloca nos capítulos anteriores, mas agora ele nos chama para que sejamos imitadores de Deus. E por isso ele diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Capítulo 5, versículo 1 de Efésios. E agora, Paulo começa a discorrer sobre como é que nós devemos ser imitadores de Deus? Como que nós vamos imitar um Deus tão puro, um Deus tão grande, um Deus que criou os céus e a terra, que sustenta todo este universo? Mas ele apresenta então de duas formas do modo como nós vamos imitar a Deus. A primeira forma os aspectos negativos e depois os aspectos positivos de como que nós vamos imitar a Deus. E esse aspecto, ele diz respeito aos atributos de Deus. E desde o Velho Testamento, Deus já fazia a advertência para o povo: sede santos, porque eu sou santo. E se nós temos um Deus santo, devemos então procurar ser santos. Quanto ao aspecto negativo, vejamos o versículo 2 em diante. E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício, de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Então Paulo está mostrando aqui, falando como é que nós devemos nos conduzir neste mundo. E ele diz que, quanto ao aspecto negativo, a forma como nós não devemos nos portar, porque nós devemos, então, andar de acordo com aquilo que é a natureza dos filhos de Deus. Nós não podemos andar com condutas que são contrárias à nossa natureza de filhos de Deus. Versículo
versículo 3, na parte B, a parte final, diz: pois estas coisas não são próprias para os santos. Por isso, existem coisas que não condiz com a conduta se você é um filho de Deus, se você é nova criatura, nascida para as coisas espirituais, se você busca as coisas espirituais. Agora, há coisas que não se deve nem mesmo mencionar, como ele diz no início do capítulo 5, versículo 3. Entre vocês não deve nem sequer fazer menção a estas coisas. Um pouco mais adiante, no versículo 12, ele diz que aquilo que são coisas que as pessoas que não são convertidas, aquelas que não têm a natureza de Deus, não têm a natureza de Cristo Jesus, que é o Espírito Santo habitando em nós e nos fazendo novas criaturas. No versículo 12 ele diz que as pessoas, muitas pessoas se conduzem de uma forma que em oculto, mas que até mesmo mencionar venha a ser vergonhoso. E por isso ele diz que, olha, estas coisas, vocês sequer mencionem isto entre vocês. E quanto a estas coisas que não se deve nem mesmo mencionar, que não se deve agir de forma inconveniente, ele lista então a impureza e ele faz agora várias observações quanto às questões sexuais. Por quê? Nós já falamos na introdução do estudo da carta aos Efésios que em Efésios era um centro de adoração, e nesse centro de adoração haviam várias pessoas que ficavam por conta da prostituição, que era uma prostituição cultual. Então, com isto, havia um problema sério de moralidade naquela cidade. E ele nos chama a atenção, então, para que não andemos de forma inconveniente com imoralidade sexual e nem mesmo mencionando. Veja que ele diz, então, quanto à impureza, a cobiça, obscenidades, conversas tolas, gracejos imorais. Tudo isto, Paulo diz então que não se deve nem mencionar. E quantas pessoas que gostam de colocar então em sua fala, em sua conversa, palavras com dúbio sentido, gracejos imorais, ele está dizendo, olha, isso não deve existir entre vocês. Existem humoristas que gostam de colocar no humor, na forma como ele encontra para distrair as pessoas, várias obscenidades, imoralidades, dúbio sentido. Esse tipo de distração não deve fazer parte da vida do cristão. E ele diz então, entre vocês não deve sequer ter menção de imoralidades desse tipo. Não deve ter menção de gracejos imorais. E ele traz então uma consequência quanto a isto. Versículo 4, a consequência estará no versículo 5, mas nós vamos continuar o versículo 4 para que possamos entender. Ele diz, porque vocês podem estar certo disso, nenhum imoral, nem impuro, nem gracioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo Jesus. Aliás, a consequência está exatamente no versículo 4, então, e não no 5, dizendo então que nós não devemos, nós não devemos agir dessa forma, agir de modo com obscenidades, com imoralidade, porque devemos ter a consciência disto, que
nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é a idolatria, ou seja, aquele que quer tudo para si, que ele cobiça todas as coisas e ele acaba idolatrando isso. Ele diz, nenhum desses tem herança no reino de Cristo, no reino de Deus. Esta é a pior consequência, não ter parte no reino de Deus. E nós somos chamados para que possamos fazer parte desse reino. Se nós não fazemos parte do reino, nós não podemos ser tidos como alguém que teve vitória sobre o pecado, alguém que não teve vitória na vida cristã. Aqui não está dizendo exatamente a respeito da salvação, mas ele faz menção ao reino celestial, ao reino de Cristo Jesus. Em outra oportunidade, falaremos quanto a essa distinção. Algumas pessoas, alguns teólogos entendem que o reino e salvação é a mesma coisa, mas a palavra de Deus sempre faz distinção quanto à salvação e quanto ao reino ou quanto ao governo de Cristo Jesus no milênio. Então, diz que não tem a herança no reino, e também o versículo 6, ele vai nos dizer que ele atrai a ira de Deus sobre si. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então, aqueles que vivem na desobediência atraem sobre si a ira de Deus. E Paulo, ele nos fala de pecados que têm como consequência, ele não nomeia os pecados, mas ele fala de consequências que tem pessoas que são fracas, até mesmo de saúde, em razão do afastamento das verdades do Evangelho. Ele vai tratar sobre isso em Coríntios, na sua carta aos Coríntios. Mas ele está dizendo então que aquelas pessoas que andam com palavras tolas, com linguajar obsceno, atrai sobre si a ira de Deus. E a ira de Deus, então, ele poderá ser disciplinado em razão desta sua conduta. E ele fala, então, dos aspectos positivos da conduta do cristão. Ele diz no versículo 2, o versículo 2 ele vem trazendo, então, que para que vivam em amor. A primeira coisa que o cristão deve fazer é procurar andar segundo o grande mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E devemos então ter a compreensão de que Deus nos chama para que possamos viver em amor de acordo com o exemplo de Cristo Jesus. E o versículo anterior ao versículo 1 do capítulo 5, nós devemos nos lembrar que uma carta, as cartas, todos os livros da Bíblia não foram escritas já divididas em capítulos, seções como nós temos hoje, isso foram introduções anteriores, mas o versículo 32, que é o último versículo do capítulo 4, ele nos diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Então, o cristão deve andar de forma que sobressaia a sua bondade, a sua compassividade, ou seja, ele é alguém que não se ira rapidamente, mas ele é compassivo e, sobretudo, perdoador, assim como Cristo Jesus nos perdoou, nós também devemos perdoar. Lá um pouco mais adiante no capítulo 5 novamente,
Mas já no versículo 9, nós vemos que Paulo, então, nos chama para que nós possamos ser praticantes da justiça e verdade. Praticantes da justiça e verdade, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Nós já falamos no capítulo 4, versículo 32, quanto à bondade, aqui ele volta a repetir, mas aqui ele acrescenta, então, justiça e verdade. Devemos ser justos, procurar dar a cada um o que é seu. E muitas vezes, além disto, porque nós também devemos ser impulsionados, devemos ter as nossas condutas levadas pela bondade. E a bondade nos faz, muitas vezes, dar mais do que a pessoa, mais do que aquilo que é da pessoa. Ajudando realmente com aquilo que nós dispomos. E a verdade faz menção, então, à verdade de Deus. O versículo 25 do capítulo 5, ele diz, aliás, do capítulo 4, não do capítulo 5, mas do capítulo 4, ele diz, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. A justiça, ela que devemos praticar, ela inclui falar a verdade, ela inclui ser francos e honestos para com as pessoas, praticando então a justiça e a verdade. E no versículo 8, Paulo diz que nós devemos andar de acordo com a nossa condição atual. Ele diz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Devemos então ser influenciadores. Nós devemos influenciar neste mundo como luz. Devemos influenciar neste mundo como alguém que esteja fazendo com que as pessoas desistam de praticar o que é mal e que também possam ver, possam enxergar a luz que é de Deus, a qual é refletida através de nós pelos nossos atos de bondade, de justiça, de verdade, de compassividade e de perdão. Tudo isto reflete o caráter do nosso Deus e o caráter do qual nós estamos imitando. Então, se nós devemos ser imitadores de Deus, vamos refletir todas estas coisas que são visíveis como uma luz para um mundo perdido. E por isso nós devemos também ser zelosos com o nosso modo de viver. Versículo 15 nos fala sobre isso, tendo cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Se nós temos que ter cuidado com a maneira como que nós vivemos, nós devemos fazê-lo de modo zeloso, nós devemos fazê-lo de modo que estejamos atentos ao nosso modo de viver, para que possamos ser esses influenciadores que Deus quer que sejamos, como luz e sal neste mundo. E isto demonstra então a sabedoria vinda de Deus, e não como sendo aqueles que são insensatos, mas andando com sabedoria. No versículo 18, 19 e 20, nós temos então mais um item para que possamos ser imitadores de Deus. E ele diz, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando
entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz então que nós devemos nos encher não com vinho, onde há libertinagem, onde há palavras obscenas, onde há gracejos imorais, porque a bebida alcoólica conduz o homem para isto, mas que nós devemos nos encher então do Espírito. E se estas coisas não devem estar presentes na vida do cristão, pelo Espírito, enchendo-se com o Espírito, o linguajar obsceno dará lugar aos salmos, as imoralidades darão lugar então a cânticos espirituais, as impurezas no linguajar fará com que, deixando elas de lado, fará com que você fale louvando ao Senhor, de coração ao Senhor. Então tudo isso demonstra esta nova vida, esse novo modo de se comportar, conduzido pelo Espírito de Deus e não pelo meu esforço. Quando eu me aproximo cada vez mais de Deus, dando lugar à ação do Espírito Santo de Deus, ele então vai agir nas nossas vidas. É um modo como nós falamos, nos aproximar de Deus. Na verdade, quer dizer que nós buscamos a comunhão com Ele. E nós buscamos através dos cânticos, dos salmos, dos cânticos espirituais, da palavra de Deus, é que então nos aproximamos. E quanto à nossa conduta na comunidade, no versículo 21, ele diz que nós devemos ter então uma atitude conciliatória. Ele diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Nós devemos então ter uma atitude conciliatória com todos, não de dissensão, não de brigas, não de separação entre os homens, mas que devemos fazê-lo então de uma forma que nós possamos encontrar harmonia, encontrar união, porque é o desejo de Cristo Jesus. E como imitadores de Deus, nós somos então cristãos vitoriosos, podemos encontrar a vitória pela ação do Espírito Santo. E aí Paulo então vai falar no capítulo 5, nos versículos 22 a 33, como que se dá o relacionamento do casal. E nós vamos encontrar essa vida vitoriosa então a partir do lar. Então no lar nós temos o relacionamento do casal, o homem, Paulo deixa bem claro a posição do homem que deve ser então o líder no lar, mas uma liderança que ele exerce de servidão, uma liderança de estar conduzindo o seu lar em amor conforme Cristo Jesus amou a sua igreja, entregando-se a si mesmo por ela. E a mulher então aceitando essa liderança em amor, essa liderança que o homem haverá de exercer em conformidade com os ensinamentos de Cristo Jesus. Quanto aos filhos, ele diz então no capítulo 6 o relacionamento dos filhos com os pais e que deve honrar pai e mãe, sendo esse o primeiro mandamento com promessa, para que possa ter vida longa sobre a face da terra, e também dos pais para com os filhos, para que não trate com desprezo, como inferioridade os filhos, não provocando a ira, mas
cuidando, então, tendo zelo na educação dos filhos. E também no relacionamento social nós devemos nos lembrar que Paulo falava uma comunidade que era grande parte escravos, por isso ele traz um ensinamento específico nos versículos 5 e em diante. Aos escravos obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como se estivesse obedecendo a Cristo. Isso nós podemos aplicar hoje nas nossas relações de trabalho para com os nossos patrões. Devemos então estar sempre atentos para que possamos obedecer, acatar a autoridade dos nossos patrões, e os patrões também devem tratar os seus empregados, aqui trazendo então a figura do senhor e dos servos, deve tratá-los então com amor, sem ameaça, sem desrespeito. E tudo isso nós devemos então trazer para um contexto atual, não apenas fazendo uma leitura como se isto já não estivesse sendo aplicado a nós, devendo nos lembrar que, como imitadores de Deus, agora Paulo está dando o direcionamento para a vida social no lar e também na sociedade em geral. E como imitadores de Deus, como imitadores de Cristo Jesus, nós somos fortalecidos para que possamos andar com perseverança do modo digno dos filhos de Deus. Lembrando então que ele diz que há comportamentos que não são dignos dos filhos de Deus. E para isso, Paulo então nos chama para que possamos nos revestir de uma armadura que Deus nos proporciona. E para ser revestidos então desta armadura, ele diz que devemos utilizar o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho, anunciando então a mensagem de Deus para outras pessoas, utilizando o nosso escudo da fé, sempre nos fortalecendo, sempre buscando o conhecimento do Senhor, o conhecimento da palavra, devendo usar o capacete da salvação. A salvação deve ser algo que esteja atuando na nossa mente, na nossa consciência, e devemos ter consciência disso, e por ter consciência da salvação, ter consciência da nossa condição como filhos de Deus, é que nós vamos andar de acordo com os ensinamentos de Deus para nós, é que nós vamos buscar nos esforçar para sermos imitadores de Deus, para que tenhamos um andar de modo digno como filhos de Deus. E a salvação, então, ela deve fazer parte da nossa consciência, da nossa mente, para que jamais venhamos, então, nos afastar disto. E ele diz que devemos ainda ter sempre a espada do Espírito. Sem o Espírito nós não podemos vencer o maligno. Cristo Jesus disse que ele venceu o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Cristo venceu o maligno, mas ele ainda permite que o maligno possa estar atuando nestes dias enquanto não há a volta de Cristo Jesus, como parte do plano de Deus para glorificação dos seus filhos, para que Deus possa nos engrandecer neste sistema estabelecido pelo maligno, que controla o mundo, mas Deus nos resgata das garras do maligno, das garras de Satanás. E enquanto isso, ele nos capacita para que nós possamos permanecer firmes. Ele é quem nos capacita para que nós não venhamos cair, para que não venhamos ser derrotados,
como Paulo diz, no dia mau, no dia em que sobrevém a nós toda a fúria do maligno. E por isso nós temos a espada do Espírito. Não é por méritos nossos, mas o Espírito luta por nós, o Espírito nos mantém firmes. E para isso, então, devemos nos lançar mão da oração, da aproximação nossa para com Deus, para que nós venhamos a cada dia estando com a consciência, com a mente voltada para o nosso Deus, possamos então nos fortalecer através da aproximação nossa, da nossa mente, do nosso espírito em comunhão. Aproximação que digo pela comunhão com o nosso Deus. Jamais nos esquecendo, nos afastando da busca da sua palavra, jamais nos afastando, deixando de orar, deixando de cantar salmos, deixando de cantar louvores ao nosso Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar a consciência de que nós devemos manter uma conduta digna de filhos de Deus, sendo sempre imitadores do nosso Deus, imitadores como filhos amados, porque Ele nos ama. Nós então vamos buscar andar conforme a sua natureza, porque nós somos filhos. Andar conforme a sua autoridade, a sua determinação para as nossas vidas, andar de acordo com os seus ensinamentos, porque nós pertencemos à casa do Pai. Nós pertencemos ao reino de Deus. Então, não vamos andar longe do reino, do domínio de Deus sobre as nossas vidas. Muito pelo contrário, nós somos luz, sal para um mundo que anda longe de Deus. Que o conhecimento da palavra de Deus possa fazer diferença em nossas vidas. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, sugiro que volte, que você veja o vídeo de número 1, o 2, que nos fala sobre os capítulos 1, 2 e 3, que é o fundamento. Paulo, ele nos capítulos 1, 2 e 3, ele vai nos falar sobre a doutrina da salvação. E isto faz diferença. Assim como ele diz aqui já no final, no capítulo 6, que a salvação é como se fosse um capacete para nós. Ela que vai preservar a nossa mente, vai preservar a nossa consciência, vai conduzir o nosso raciocínio a respeito do próprio Deus, a respeito deste mundo em que nós vivemos, a respeito da conduta do cristão. Sem a consciência disto, que foi dito então nos 3 primeiros capítulos, nós não podemos conduzir as nossas vidas conforme é a vontade de Deus. Porque quando nós cremos que em Cristo Jesus já havia um plano desde a fundação do mundo para que nós fôssemos salvos. E antes mesmo da fundação do mundo, Deus nos elegeu para que nós pudéssemos, então, ser salvos segundo a fé em Cristo Jesus. Sendo salvos segundo a fé em Cristo Jesus, nós já estamos agora em Cristo Jesus. Estando em Cristo Jesus, estamos assentados nas regiões celestiais. E assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, nós já somos abençoados por Deus com toda sorte de bênçãos espirituais. E se nós já temos estas bênçãos, nós somos agora fortalecidos, temos o penhor, a garantia do Espírito em nossas vidas, para que possamos reconhecer que somos filhos. E se somos filhos, devemos andar de modo digno. E o modo digno é sendo imitadores de Deus. Que essa mensagem de Éfeso possa fazer diferença na sua vida. Pai de amor, te rogamos que
o Senhor possa falar aos nossos corações para que possamos receber esta mensagem e que ela nos fortaleça a cada dia, que ela nos dê condições, ó Deus, de andar segundo a Tua vontade, segundo o Teu direcionamento. Que a cada dia das nossas vidas haja a comunhão contigo, que em cada dia nós possamos cantar louvores a Ti, em cada dia possamos recitar os salmos, que possamos, ó Pai, ler da Tua palavra, aprender mais de Ti, e que a nossa vida seja para a honra e glória do Teu santo nome. É a nossa oração. Amém.